O Malafaia que não gostou, eu te peço perdão, mas eu entendo. Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater. Você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já... O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participarem ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas. Saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e a minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito em favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Então é simples, eu fui lá para prestigiar sim, nós somos um só povo, eu tô com vocês, eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que tava usando o boné do M, eu nem ganhei, já tô gerando renda pro povo, tanto de gente que vendeu ali boné, quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir pros braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazendo o M. Então, o Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu fui. Infelizmente, como alguém estava vindo lá da América Central, chegou no obrigado do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes, subiria no caminhão como combinado, não falaria, porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar pro povo, mas eu entendo. Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já tá resolvido, ajuda o Ramagem do Rio de Janeiro pra gente não perder a eleição aí com o Ramagem, senão vai dar primeiro turno pro Paz. Branca. Candidato, queria falar de propostas para São Paulo. O senhor passou a maior parte da sua vida acadêmica em escolas públicas, Sim. Certo? Eu queria saber quais são as maiores carências nas escolas municipais de São Paulo. Sim. E as propostas do senhor para tornar o ensino público melhor. Primeira coisa, tem que ter ensino integral, porque a maior parte das famílias hoje não tem onde deixar seus filhos. A gente tem que popularizar isso. As famílias mais pobres não têm com quem deixar seus filhos, isso prejudica inclusive a formação do cidadão, pra você ter uma noção. E a gente tem dinheiro, a gente investe mais de 25 bilhões de reais em educação na cidade de São Paulo. Não falta dinheiro. Tem excesso de companheirada, burocratização, falta de gestão, tem um tanto de coisa que come esse dinheiro. Provavelmente é por esse caminho. Segunda coisa, a gente tem que alfabetizar as crianças, porque esse incompetente desse bananinha não dá conta de fazer isso. São Paulo era para ser a maior potência da educação no país. Tá perdendo pro Paraná, tá perdendo pra Santa Catarina, tá perdendo pra Goiás, tá perdendo pra outros estados, sendo que aqui é a maior potência. Então a gente tem que recuperar a posição da cidade de São Paulo e colocar ela em primeiro no IDEB. Precisamos de alfabetizar as crianças. 38% delas só 38% delas estão sendo alfabetizadas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está tratando criança como adulto e adulto como criança. É chocante. Que é a diferença de andragogia e pedagogia? Pedagogia é ensino lúdico para criança, andragogia é ensino para adulto. E a gente está com um despreparo absurdo desse poder público de hoje, esse futuro ex-prefeito, esse vereador que foi tacado nessa cadeira, um incompetente, ele faz de tudo para que essas crianças só tenham uma ocupação e não uma evolução. Outra coisa que a gente tem que fazer é começar a escolarizar as crianças num período mais cedo para a gente terminar a alfabetização até os 6 anos de idade. Esse modelo que o PT acabou implementando aqui na cidade de São Paulo faz com que a criança tenha retardo cognitivo. O processo de construção cognitiva vai até os 7 anos de idade. Se você não alfabetiza uma criança até os 7 anos de idade, você tem um prejuízo absurdo. Aí você vai para a favela, a maioria das crianças tem problema nutricional, aí tem problema de alfabetização. A criança fica jogada. O que a gente vai ter na sociedade? Depois vai querer matar aos 18 porque essa pessoa está indo para o mundo do crime. Como é que você cobra de alguém aquilo que você não investiu? Então, o que nós vamos fazer na escola na cidade de São Paulo? Nós vamos ensinar inteligência emocional, porque nosso país tem mais homicídio do que em países em guerra. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, porque nos próximos 15, 20 anos, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma perda de mais de 300 profissões do passado. Então tem que ensinar essas profissões. Nós ensinaremos tecnologia. Tem uma empresa no Japão sozinha que tem mais patente do que o povo brasileiro inteiro. Nós não somos um povo que cria, nem inventa, nem faz nada.
Isso é um absurdo. Nós não temos a nossa marca de computador, a gente não tem o nosso próprio carro brasileiro, a gente não faz nada, inclusive. E aquilo que a gente criou aqui, que é a Embraer, depois os Estados Unidos compram e levam embora. É o nosso perfil, isso vai mudar a partir da escola pública. Nós vamos ensinar empresarização. Eu não quero ser empresário, mas vai aprender, porque 87% das empresas fecham até o 3º ano, e você vai aprender na escola pública. Você vai aprender a pagar imposto, você vai aprender a abrir empresa, gerir empresa, vai aprender a comprar. Aí vai vir a joia, a pérola do ensino público. Nós vamos transformar a escola pública em escolas olímpicas. Por que isso? Porque esporte molda caráter. Dos 80 mil pessoas, aproximadamente, que tem situação de rua em São Paulo, você não vai achar nenhum. É raríssimo você encontrar. Valendo. Vá nas ruas e pergunte se alguém ali é esportista. Não acha esportista que se joga na rua igual está aqui na cidade de São Paulo. Então, o que a gente espera do futuro do ensino público de São Paulo? Alfabetização precoce. Aprender as profissões do futuro, aprender tecnologia, aprender inteligência emocional, aprender empresarização, inclusive vai ter uma secretaria de empresarização. Essa secretaria de empresarização, ela vai fazer com que a gente apoie as empresas para elas não fecharem e estimular. Quem aqui em São Paulo não quer ter seu próprio negócio? Quem aqui em São Paulo que não quer prosperar? Sim. Quando uma pessoa vai pro crime, ela tá dando um sinal. Ela não tá indo pro crime porque ela quer levar um tiro, ela quer prosperar, só que ela não sabe como. E aí vem as oportunidades, elas começam na escola. Edilson. Candidato, seguindo com a ideia das propostas que a Branca mencionou agora, dos pontos do plano de governo do senhor prevê a urbanização de favelas. Então, eu queria que o senhor aproveitasse para explicar. O senhor construiu casas em Angola? Quem construiu foram as pessoas, né? Eu sou um dos maiores apoiadores. Isso. Do que o senhor viu lá, como é que o senhor faria para adaptar aquela realidade, a realidade brasileira, para urbanizar as favelas, que é um problema crônico em São Paulo? Eu cheguei lá em Angola, em Luanda, em 2019. E as pessoas moravam em casa de lata. Algumas moram ainda, está nesse processo, né, de construção. Quando eu vi a cena, as mulheres pegavam na enxada e elas iam para outras fazendas trabalhar. Olha o perfil, criança cuidando de criança e homens em casa. Em casa não, né? Naquela lata que chegava a 56 graus ali no sol. Não tinha emprego, aí chegou uma ONG e começou o trabalho ali naquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu fui, levei alguns empresários para ajudar, a gente fez doações em 2019. Quando eu estava saindo, uma criança olhou para mim e falou assim, você nunca mais vai voltar aqui, né? Fiquei com muita raiva. E falei, quer saber? Eu só vou embora daqui depois que a gente fizer a última casa. O que acontece? Não tinha emprego. As mulheres pegavam na enxada, crianças cuidavam de criança. Lá tem muita gente ajudando, mais de 2.000 pessoas que adotam as crianças, é muita gente lá. E não tem dinheiro público nem daqui nem de lá. É uma questão privada, de gente, igrejas, outras ONGs, de outras nações também ajudando. Como eu fiz esse compromisso, eu levo empresários lá e a gente ensinou eles. Eu lembro de fazer as primeiras doações, eu doei a rede elétrica, eu doei as máquinas de fazer tijolo e comecei a falar para eles, vocês vão construir. Do fundo da minha alma, eu conhecendo o cérebro e vendo a incapacidade deles em 2019, eu entendi assim, cara, esse negócio não vai funcionar. E eu lembro de falar com eles, eu parava diversas vezes com eles e falava, mas por que vocês têm uma terra boa e não planta? Aí um falava assim, mas é porque não tem semente. Eu falava, mas enquanto eu estiver vivo eu dou a semente, mas eu nunca vou plantar para vocês. É isso que nós vamos fazer com o nosso povo. Resumo, hoje está em pleno emprego, quem constrói é eles. A gente faz o tijolo lá, é ecológico. A casa deve custar algo em torno de 60, antes da pandemia ficava 20, era para ter terminado, mas a pandemia acabou com tudo ali, sofreu bastante a pandemia. E vendo o que a gente fez lá, campos de futebol, levou posto de saúde, colocou escola, fez igreja, galpão de empreendedorismo e formou isso, as pessoas de lá acham que lá é um condomínio fechado. Deve ter já umas 30 e poucas casas fazendo todas as outras bases e a gente vai terminar. Eu fiz um compromisso com aquele povo. Só saio de lá depois que terminar a última casa. Serão quantas casas? No começo era 300, mas parece que agora é 350. O que está acontecendo? O povo começa a invadir em volta por conta da esperança que está vendo ali. Só que como não para de invadir, não sabe falar quanto que é isso. Eu fiz o compromisso de sair depois da última casa, né? A área delimitada acho que dá 350 no máximo. Inclusive, eu vou arrumar um espaço na minha agenda, você que está assistindo, para você acompanhar. Eu vou lá. Porque eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente está fazendo lá. Eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo. Mas aqui está o detalhe. Tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração. Qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, 1.460 dias das que estão aqui já, ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Aproveitando que o senhor falou dessa agenda fora do Brasil, o senhor esteve no final de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação, sim. Que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública, que virou o ministro de Justiça. Isso. E é o que eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública? A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né? Da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo o cerco contra a criminalidade. E aqui vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto e esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você tá devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos, só um pouquinho, 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão, eles não sabem fazer economia. O Lula fez um rombo de mais de 1 trilhão em menos de 2 anos.
Rombo fiscal que eu tô falando. Fora o que ele fez no passado que deu aquelas condenações para ele. Então é o seguinte, tem como fazer. Nós precisamos de gente, sangue nos olhos para fazer isso. Precisamos de gente que tem austeridade, que tira essas... Eu vou fazer em 18 semanas, escreve o que eu tô te falando. Nós vamos tirar 447 mil pessoas da fila de exame e 192 mil dessa fila de cirurgia. Vai virar o caos, mas eu vou dedicar minha vida para você não ter que ficar necrosando esperando cirurgia. Que é o que esse governo de hoje, esse prefeito banana, não dá conta de fazer. Fez asfalto daqui até no Acre, segundo palavras dele, mas não conseguiu resolver seu problema aí que você tá precisando de uma cirurgia. Você conta comigo que você não vai morrer em fila de hospital.